Olá, você que nos acompanha aqui na TVA, né? Mais um programa, edição extra, sempre discutindo as principais pautas em debate na Assembleia Legislativa. Hoje, o programa recebe, mais uma vez, dois grandes colaboradores. Fabiano Rambo, da Rádio Centro-Oeste de Pinhalzinho, ele que também é professor universitário, e também o Piara Bosque. Piara Bosque, que inclusive na próxima terça-feira estreia o portal O Piara Online. Fica o convite para você acompanhar esse trabalho e, além disso, também é comentarista da Rádio Som Maior de Criciúma. Fabiano Rambo, prazer mais uma vez dividir esse espaço com você, meu amigo. Prazer é todo nosso, Marcelo. Que alegria estar contigo e com todos os telespectadores que nos acompanham nesse programa, que a gente tem um prazer e um carinho enorme em estar aqui colaborando, contribuindo um pouco modestamente. Desejar desde já muito sucesso ao Piara com esse novo projeto que vem por aí, com certeza vem a contribuir muito com o jornalismo de Santa Catarina, a competência dele é ímpar e nós temos total conhecimento que dará muito certo. Prazer, Marcelo, satisfação estar com um amigo. O Piara Bosque também, prazer enorme mais uma vez estar dividindo o espaço com você. Sucesso, né, no Piara Online, que estreia na próxima terça-feira. E obrigado mais uma vez por atender o convite. Bom, muito obrigado, Marcelo. Obrigado, Fabiano. Obrigado pelas palavras. Eu estou num momento muito importante de transformação e de mudança no meu trabalho. E na terça-feira esse processo ele se completa com quando estreia o meu site, o Piara Online. Eu já estou trabalhando nele. A gente está aqui, eu e a turma que está fazendo o site, a gente está aqui ajustando os últimos detalhes para que esteja tudo bonitinho, tudo direitinho na terça-feira e trazendo muito o que eu fazia na NSC-RBS, nesses 15 anos que eu fiquei lá, mas também algumas novidades e as coisas mais com a minha cara, mais com o meu jeito, porque agora eu sou meu chefe. Espero que gostem. Show de bola. Bom, gente, vamos começar por um assunto que tem gerado grande expectativa em boa parte da sociedade. Por causa da pandemia, todo mundo sabe, além da questão da saúde, dessa verdadeira tragédia a qual o mundo vive, com esse número assustador de mortes, principalmente no Brasil, muita gente também está sendo afetada economicamente. Quantas pessoas já perderam seus empregos, a sua renda? E por isso, tanto de parte do governo federal, quanto o governo do estado, agora também, e até o município de Florianópolis lançou nesta semana o AME Floripa também, e agora o governo do estado também tem um projeto na Assembleia Legislativa que é o SC Mais Renda, né? O secretário de Desenvolvimento Social, Claudinei Marques, ele também esteve junto com o com o chefe da Casa Civil, Heron Jordani, e também com o secretário de Desenvolvimento Econômico Social, Luciano Buligon, e eles foram até a Assembleia Legislativa para tratar deste tema, esse auxílio emergencial, que vai ser o quê? Um reforço financeiro, inclusive vai ser ampliado, isso aí numa conversa do deputado Valdir Cobalcini com o governo do estado, porque a primeira proposta era de R$ 600, agora passou para R$ 900, e como o projeto já está em andamento, vai ser apresentado um substitutivo global para poder aumentar esse valor. E o auxílio, que contempla 3 parcelas, então, aí de R$ 300, deverá beneficiar até 67 mil famílias em situação de vulnerabilidade e desempregados que atuavam nos setores mais afetados da pandemia, a exemplo do setor de serviços, setor de alimentação. Quantos restaurantes, quantas lanchonetes quebraram? Então, ou seja, essas pessoas vão receber esse auxílio, pelo menos essas 3 parcelas. Bom, o Piara, vou começar por você. Na sua opinião, de que forma esse valor aí vai ajudar essas pessoas neste momento tão difícil? Eu acho que é muito importante a gente ver que o governo se movimenta com um certo atraso em relação a isso. A gente cobrava isso muito no ano passado, no início do ano, a gente dizia que o governo tomava as medidas e até acreditando que as medidas eram necessárias de restrição e de fechamentos, mas não dava contrapartida, não auxiliava as pessoas se manterem minimamente, especialmente a questão do comércio que enfrenta a pandemia e continua recebendo os boletos. E a gente vê aqui em Florianópolis, a gente passa pelo comércio de rua e toda semana tem uma placa de aluga-se nova, tem comércio fechando. E a gente cobrava muito. O secretário Paulo Eli da Fazenda tinha um entendimento bem rígido sobre isso, achava que Santa Catarina não precisava de auxílio emergencial, que as medidas
para o comércio já estavam suficientes, que Santa Catarina tem pleno emprego. Isso era um discurso que o governo estava tocando até o segundo afastamento de Moisés. E percebe-se que há uma mudança no tom. Não que Paulo Eli continua com a chave do cofre, e ele é muito zeloso com a chave do cofre, é bom que seja, mas ao redor dele tem que ter a política e os outros secretários e o governo arbitrando, o governador arbitrando, para que as questões avancem. Essa questão do auxílio emergencial ela é muito importante, porque a gente teve o auxílio emergencial ano passado do governo federal, que foi uma salvação da lavoura para muita gente, e depois ele acabou e ele está voltando, ele volta mais tímido, ele não volta nos R$ 600 de antes. Então é importante que o governo consiga dar um complemento, que o município também possa fazer isso. É um momento importante, a gente não está recuperado, a economia ainda está se recuperando dessa questão toda da pandemia. A gente tem também o próprio Prefis, que está de recuperação de dívidas, que está no que chegou na Assembleia Legislativa, que aportou também. Quando o governo mandou esse projeto, mandou um projeto muito tímido, muito tímido. A única coisa que oferecia era tirar a multa do atraso dos impostos atrasados em setores muito afetados pela pandemia. O relator Milton Robles deu uma mexida, deixou o projeto um pouco menos tímido, e é importante que o poder público possa ser não apenas aquele que fecha, mas aquele que estende a mão. Não pode estender a mão para entregar o boleto para as pessoas pagarem. Então, são medidas que demoraram um pouco para vir. Poderiam ter vindo antes, mas saudamos que vieram. Pois agora, Fabiano, além de mexer com a vida das pessoas diretamente, ou seja, apoiar essas pessoas que estão passando por dificuldade, tem muita gente passando fome, né? E fome não se espera. Eu acho que o Piara foi muito feliz que demorou para chegar essa proposta na Assembleia Legislativa, ou seja, as pessoas passando dificuldade e não tendo esse tempo para esperar, né? Esse tipo de ação, ainda mais numa situação como essa, ela tem que ser urgente. Mas, enfim, está acontecendo agora. E aí, também tem o outro lado, né? Que essas pessoas também ajudam a movimentar um pouco a economia também, porque recebe esse benefício, vai no mercado, vai pagar uma conta. Isso também tem esse lado importante dessa proposta, né? Não tenha dúvida, Marcelo, e principalmente no momento atual que vivemos com relação ao aumento substancial de preços, principalmente dos alimentos e dos preços administrados agora, energia elétrica, o combustível, enfim, o setor de carnes que também foi afetado e que, consequentemente, aumenta o preço para o consumidor, e tudo isso vem acarretar ou trazer para as pessoas de Santa Catarina, que, apesar de o discurso ser de pleno emprego, e realmente nós temos oportunidade de emprego, mas nós não temos uma elevação de renda, muito pelo contrário, nós temos uma perda de renda na grande massa dos catarinenses. E ainda temos que lembrar, como você bem falou, Marcelo, que muitos comerciantes demitiram, muitos comércios fecharam, muitos prestadores de serviço foram fortemente abatidos pela situação do Covid-19. E 2021, no aspecto econômico, em muitos setores, tem se mostrado muito mais cruel do que o próprio 2020, para alguns setores, obviamente. Ressalta-se um aspecto importante que considero valioso, que é a percepção do governo de aumentar de R$ 600 para R$ 900 este auxílio emergencial. São 424 mil pessoas que recebem benefícios de prestação continuada no estado de Santa Catarina, ou que participam de alguma maneira de auxílios públicos, né, de complementação de renda, o que nós consideramos importante essa ação do Estado. Então, você selecionar 67 mil pessoas dentre essas 424 é um desafio bastante grande. Lembrando que, ainda assim, houve um acréscimo, e aqui o trabalho dos deputados, que acrescentou-se 5 mil pessoas a essa conta dos 67 mil. Então, nós vemos que a Assembleia Legislativa, e através dos seus parlamentares, tem se mostrado bastante eficiente na análise de muitas matérias e muitos projetos. O Piara bem lembrou também o Prefisc. O Prefisc também se mostra importante, porque como é que o empresário vai acessar crédito com juros subsidiado ou crédito no mercado bancário privado, no setor financeiro privado, se ele está com dívidas? Então, é necessária essa regularização também. Então, a gente percebe que sim, se o Estado, e ele mostrou que tem condições,
o último quadrimestre do ano passado, pela apresentação do próprio secretário Paulo Eli, mostrou essa folga de caixa, o que contribui bastante e não deixa de ser importante a ação do Estado para com o cidadão numa transferência direta de renda para ele. Então, é isso que eu penso e é importante essa ação do Estado, apesar de deveria ter vindo antes. Assim que começou a dar os primeiros sinais de arrefecimento da economia, o governo do Estado já, quem sabe, poderia ter agido de maior velocidade. Claro que nós tivemos a situação política que atrapalhou de certa forma. E tem uma outra questão aí, orçamento, né? Porque a pandemia, por causa da lentidão da vacinação no país, pelo menos até o final do ano, nós vamos ter aí ainda uma dificuldade em relação à economia. Sem contar, isso sem falar da saúde, mas focando mais aqui na questão econômica, que é o que nós estamos falando. Será que o governo vai ter braço daqui a pouco para poder ampliar mais para frente? Porque só em 3 meses não vai resolver a vida das pessoas, né? A economia precisa de um tempo ainda para reagir. O Piara. O que a gente tem visto pelas declarações do governo até agora é de que a arrecadação tá boa, que a arrecadação vem bem. Então, imagino que haja fôlego. O fôlego existe para esses 3 meses e para reavaliar isso depois. Santa Catarina ele tem uma questão privilegiada, que a nossa indústria está segurando, a nossa agroindústria especialmente, está segurando a onda. Tanto que a questão do plano emprego, que o secretário Paulo ele tanto fala, ela é uma condição que a indústria tem nos proporcionado, especialmente aí no oeste do estado. A situação é mais difícil em outras áreas. O turismo está devastado, o setor de eventos está completamente mais do que devastado, o comércio está sofrendo muito. Mas aí, no encontro de contas do emprego, por exemplo, o que se perdeu no comércio no litoral é compensado pelo que se contratou de trabalhador temporário para a colheita de maçã em Fraiburgo. É o mesmo emprego? Não é. E quem perdeu o emprego em Florianópolis vai para o oeste? Para Fraiburgo? Indústria? Também Exato. não. Então, é nisso que o governo tem que fazer o equilíbrio. Então, é bom que tenha setores que estão conseguindo segurar, e porque o governo agiu muito bem, mesmo nos momentos de maiores restrições, a nossa indústria não parou. A nossa indústria continuou tocando e continuou pagando a conta. A gente tem que ressaltar muito isso. Então, eu vejo Santa Catarina equilibrado. Inclusive, muitas vezes eu critico o secretário Paulo Eli, mas nisso eu sou um fã. Ele mantém a conta certinha. Então, eu acredito que Santa Catarina tem gás para socorrer mais se precisar. Mas essa medida dos 3 meses, ela já é um suporte necessário nesse momento, complementando a renda federal que vem aí, e acho que nesse momento, para esse momento, é o adequado, Marcelo. O Paulo Eli realmente é um técnico. Essa questão da agroindústria que o Piara bem coloca, ela tem 2 pontos, 2 aspectos interessantes. Primeiro, a necessidade de não parar, ou seja, elas são produtoras de alimento. Se para, causa um outro problema muito grave, que é o desabastecimento. Então, mesmo em meio à pandemia, a agroindústria não parou, houve esse entendimento desde o início, havia uma grande discussão desde o início, porque é muita gente trabalhando nessas agroindústrias, então havia o temor e claro que tiveram casos de contaminação de pessoas, mas ao mesmo tempo tem o risco de um problema social muito grave, que seria o desabastecimento, e por isso que continuaram as agroindústrias operando. Mas isso aí, claro, ocasionou o quê? O aumento, o incremento da produção e das vendas de carnes também, Então a agroindústria tem aumentado, inclusive, a sua produção. E isso acabou trazendo um resultado positivo também, Fabiano? Sem dúvida. Eu falo aqui, e não são números que a gente inventa, são números que não são apresentados, são 54% nos aumentos dos embarques só de carne suína. Destaque especial para Filipinas e também para a China, especialmente no último mês. Os colegas comentaram sobre o papel do Paulo Eli frente à Secretaria da Fazenda. Eu creio que o legado do governo Moisés seja efetivamente a área da gestão do Estado na parte econômica. O relatório, que inclusive foi apresentado há alguns dias aí na Assembleia Legislativa, cumprindo a Lei de Responsabilidade Fiscal, mostrou como foi o desempenho do Estado nesse momento difícil de pandemia que nós vivemos em 2020, iniciada e que ainda prossegue. Mas nós vimos uma sobra de caixa de 3,8 bilhões de reais. São 1,8 bilhão de reais em recursos livres que o governo pode
distribuir de alguma forma no intuito de estimular a economia. E quando você fala em transferência de renda direta, isso se mostrou muito eficiente no cenário brasileiro e no cenário catarinense também, porque o cidadão pega o dinheiro e vai no supermercado, ele compra coisa para a família, ele paga alguma conta, e esse dinheiro acaba circulando de maneira muito rápida e todos os setores acabam sendo bastante beneficiados. E na questão da agroindústria aqui no Oeste, isso realmente tem segurado muito o emprego, tem segurado a renda aqui, a renda média, nos municípios aqui da nossa região oeste do estado. Só que nós não podemos pensar que o estado de Santa Catarina é só o oeste e também não é só o litoral. Então, o governo tem o dever de olhar para todo mundo e olhar essas nuances diferentes que nós temos dentro de Santa Catarina, apesar de o nosso mercado ser bastante diversificado, nós temos um setor industrial muito desenvolvido, um setor do trade turístico muito desenvolvido e que está apanhando feio, usando uma expressão bem chula. Então, nós precisamos olhar para esse pessoal. E esses também estão entre os beneficiados também, vale destacar, né? Setor de serviços, enfim, então, estão entre os possíveis beneficiados desse auxílio, né? Sem dúvida alguma. E isso vem ajudar. É pouco? É. Mas para quem não está ganhando nada, ou praticamente nada, é uma complementação de renda interessante. Sem sombra de dúvida. O que atrapalha um pouco é a inflação, né? Quem vai no mercado sabe. Quem vai abastecer o veículo sabe o quanto sente na pele, o quanto é caro hoje manter a sua casa, né? Bom, vamos ouvir sobre esse assunto e, na sequência, nós vamos para o intervalo. Vamos acompanhar o que disse o secretário de Desenvolvimento Econômico e Social, Luciano Burigon, e depois também o presidente da Assembleia, o Mauro de Nadal, a respeito desse auxílio. Vamos ouvi-los e vamos para o intervalo e, na volta, continuamos com a nossa conversa e com outras pautas em discussão na Assembleia Legislativa. Já voltamos. Os benefícios são para quem não recebeu, né? E são famílias e também desempregados. Os benefícios são encaminhados para os CRAS, que são o cadastro único da assistente social, e justamente para quem nunca recebeu nenhum auxílio e para as pessoas que estão desempregadas, dentre outros critérios que a lei vai esclarecer agora em seguida. Na verdade, o papel é institucional, né? Ou seja, essas matérias elas tiveram já uma conversa antecipada com o governo e parlamento de Santa Catarina e agora é claro que nós vamos permitir essa ampla discussão nas comissões representativas aqui da casa e essas comissões, é claro que dentro do poder de organização e trabalho de cada uma delas, estipular prazos, né? Permitir com que entidades possam sugerir sobre projetos, se assim for o interesse da comissão, e fazer com que tenha um fluxo mais rápido possível aqui dentro para que possamos atender Santa Catarina de forma mais ágil. Estamos de volta com a edição extra desta semana. Você sabe, todas as sextas-feiras nós temos o nosso debate aqui e também, claro, o programa é reprisado durante a programação da TVAL, TV da Assembleia Legislativa. Bom, hoje participam do programa comigo o Piara Bosque, ele que na próxima terça-feira estreia o Piara Online, né? E também ele é comentarista da Rádio Som Maior de Criciúma. E também Fabiano Rambo, professor universitário e jornalista da Rádio Centro-Oeste de Pinhalzinho. Nós estamos falando das principais pautas da semana na Assembleia Legislativa. No primeiro bloco, falamos sobre a questão do auxílio emergencial que está em discussão no Parlamento. Agora nós vamos falar sobre um outro assunto que preocupa, que é a situação dos municípios. Muito embora o Piara destacou bem e o Estado realmente tenha apresentado aí uma boa melhora na arrecadação, mas mesmo assim ainda há uma dificuldade de repasse para os municípios, isso até federal e também estadual. Bom, tem uma PEC, uma proposta de emenda à Constituição, destacada pelos secretários e parlamentares aí que estiveram na Assembleia Legislativa, estiveram reunidos na Assembleia nesta semana, e tem uma proposta então aí para facilitar, né, o repasse ou a transferência de recursos aos municípios. Até porque vale destacar que, por exemplo, quando são repassados recursos federais, exemplo, emendas, tudo isso tem que passar pelo Estado e depois chega até os municípios. Então, há uma proposta para facilitar, para desburocratizar esse repasse
aos municípios, né? E até eu achei interessante porque o chefe da Casa Civil, Heron Giordani, que liderou essa ida dos secretários à Assembleia Legislativa, ele deixou claro que, primeiro, a preocupação é em agilizar a chegada desses recursos aos municípios, mas, né, sem perder ali a transparência e a fiscalização da boa aplicação dos recursos. Fabiano, eu vou começar por você. Não tinha uma outra medida tão importante também, ou tão importante quanto esta, né, em relação aos municípios, tendo em vista a demora, muitas vezes. Quantas vezes nós ouvimos falar, olha, o parlamentar já destinou a emenda, mas a emenda não chegou nos municípios. Esse é um dos exemplos. Então, no que isso vai facilitar aí para os prefeitos? Facilita tudo, Marcelo. Isso me lembra do propósito da descentralização. Todos nós acompanhamos, enquanto jornalistas, enquanto sociedade, a necessidade da descentralização, o discurso da descentralização que, infelizmente, acabou morrendo no estado de Santa Catarina. A descentralização tinha este propósito de tornar mais ágil o governo em relação às demandas da sociedade. E esse projeto ele vem justamente no encontro, né, ou ao encontro dessa necessidade da agilidade no repasse do recurso público, porque a sociedade tem pressa, seja na demanda da saúde, na demanda da educação, na demanda da estrada, na demanda de fazer uma obra pública que vai trazer uma melhoria na qualidade de vida, principalmente no município, que é onde está o cidadão. E nós temos hoje a questão das emendas impositivas dos deputados, que o deputado vem para o município, ele é recebido pela imprensa, ele é recebido pelo prefeito, ele faz o anúncio do valor e aquele recurso fica lá e demora, e isso gera uma expectativa na sociedade e uma cobrança para o parlamentar e uma própria cobrança para o governo do estado. Então, se nós encontrarmos, e vamos encontrar, um mecanismo de agilizar esse processo, levar esse dinheiro de uma maneira mais rápida, com a fiscalização necessária, a sociedade é quem vai ganhar. E com tudo isso, também, além da agilidade, nós vamos ganhar credibilidade enquanto Estado. Estado que eu me refiro ao Estado que é o indutor também das políticas públicas. Então, eu creio que demorou, nós já devíamos ter pensado isso há muito mais tempo, nessa agilidade, porque é uma questão muito simples, entendo eu. Se eu tenho orçamento, está no orçamento, eu já tenho o projeto pronto, eu já tenho a necessidade, então o que impede de efetivamente acontecer o investimento? E uma crítica particular que eu tenho é com relação a obras que são feitas em muitas etapas e os recursos que não chegam. E aí nós temos escolas que ficam paradas há 1 ano, 2 anos, 3 anos, aí nós temos obras que começam e que se deterioram no momento que ela vai ter a continuidade. Então, nós precisamos ser mais ágeis enquanto governo para que o recurso público já investido não se perca, ou que o recurso público seja melhor investido, melhor aplicado. Então, vai trazer benefícios para o cidadão catarinense. Nós esperamos que isso passe logo na Assembleia Legislativa e que esse projeto realmente se torne uma efetividade no Estado. Essa questão das obras etapa a etapa é interessante porque cada obra, cada etapa tem que ir lá ser feita a medição, tem que ir lá... E o que é o certo, na verdade, né? Tem que ter esse controle, mas às vezes esse tipo de trabalho ele não é feito da devida forma, o que acaba aí fazendo com que muitos empresários sofram prejuízo. Eu estou falando de empresário que trabalha sério, sofram prejuízos e acaba até desistindo muitas vezes até de operar ou de vender, no caso de vender ou de negociar ou de prestar serviço para o setor público, porque essa demora acaba gerando aí muitas dificuldades, inclusive financeiras, para muitas empresas, ainda mais quando não é uma empresa grande. Esse é um ponto também que tem que ser agilizado no Estado. O Piara, uma preocupação aqui sobre essa questão da facilitação ou da agilização aí da chegada desses recursos aos municípios, desse repasse, é que se mantenha o controle, né? Que não se perca aí o controle, a fiscalização desse trâmite para que chegue logo os recursos aos municípios. Isso também é um ponto importante, né? Mas que seja uma ação menos burocrática. Eu acho que se conseguir fazer isso, conseguir chegar a esse meio termo, nós vamos ter aí uma boa solução para a situação dos municípios também, né? A gente precisa conseguir separar e peneirar o que é burocracia e o que é controle, porque o controle é importante.
A gente vive no Brasil uma sociedade que ainda vive os reflexos e os traumas de uma operação Lava Jato que tirou a cortina da frente de escandalosas operações de corrupção. Então, a sociedade não pode baixar a guarda em relação a isso. Às vezes é burocracia, às vezes é controle, tem que saber o que dá para tirar. Eu acho muito curioso desse projeto que vem, que a emenda impositiva ele ajudou a ver lugares onde dava para desburocratizar. Porque quando a emenda impositiva, é bom lembrar, ela foi aprovada no governo Raimundo Colombo para ser aplicada pela primeira vez no último ano de governo, que foi o ano de Pinho Moreira. Pinho Moreira não pagou. Aí caiu para pagar no governo Moisés. E Moisés levou quase 2 anos para conseguir regulamentar essa forma de distribuir a emenda impositiva. E chegou num primeiro momento com muita burocracia, que emperrou demais, e aí chegaram numa fórmula mais direta, menos burocrática, e essa fórmula funcionou tão bem que agora essa PEC está aplicando em outros tipos de repasse, de repasse de recursos. É importante, e eu gostei muito que o Fabiano fez um link com a descentralização, que foi uma bandeira que marcou a política catarinense nos últimos 20 anos, e a descentralização ela se dividiu em 2 momentos nos governos de Luiz Henrique Colombo. No primeiro momento, uma descentralização de estruturas. Se criou as secretarias regionais, que chegaram a ser 36, mas a execução, o planejamento continuava nas secretarias centrais em Florianópolis e o orçamento também. A descentralização 2.0, que seria, e Luiz Henrique defendia isso no mandato de Raimundo Colombo, o momento em que a questão financeira fosse para as regionais, que as secretarias centrais apenas formulassem as políticas, mas que todo o gasto, toda a licitação fosse feita nas regiões. Isso não aconteceu. Não aconteceu porque o governo Colombo não acreditava tanto nas regionais quanto o governo Luiz Henrique, e aí elas acabaram ficando ali como um monumento em homenagem ao Luiz Henrique, mas cada vez mais desidratadas de importância, até serem extintas por completa inutilidade. Nem mesmo politicamente elas tinham força. Mas acho que o importante de fazer esse resgate é que a lógica da descentralização 2.0, de que tu tem 36 unidades de governo e elas tinham que executar, ela tem um pouco da resposta, mas a resposta completa não é essa. A resposta completa são os 295 municípios. Toda vez que o governo puder repassar o dinheiro para o município fazer a obra, isso é o mais importante. Essa é a verdadeira descentralização, a descentralização 3.0, que esse tipo de projeto facilita que realmente aconteça. Na opinião de vocês, aproveitando que vocês estão falando de descentralização, vocês acham que seria interessante o retorno daquela estrutura, desde que houvesse isso que vocês estão apontando, a liberação, a autonomia, para que eles tivessem recursos e pudessem ter autonomia na questão de licitações, de realização de obras importantes, até porque quem está na região sabe mais das necessidades daquela região, muitas vezes, do que o secretário central. Ou vocês acham que não? Ou vocês acham que a partir de medidas como essa é que vai chegar o dinheiro lá na ponta onde precisa chegar? No contexto atual, Marcelo, é a solução. Há alguns anos atrás, escrevi e publiquei um artigo falando sobre a descentralização e o caso de Santa Catarina em evento nacional, que acabou repercutindo até, de certa forma, bastante. Porque, infelizmente, as secretarias regionais eram estruturas desnecessárias naquele contexto que fizemos a pesquisa. E hoje, bem lembrado pelo Piara, se a gente conseguir implantar de uma maneira eficaz e eficiente, que o recurso chegue aos municípios, vai ser muito bom, é ótimo. É ótimo, você não precisa criar estrutura nova, você não precisa fazer remanejamento de pessoas, você não precisa mandar mais projetos para a Assembleia Legislativa, você não precisa mais mudar, quem sabe, a Constituição do Estado, você consegue fazer a máquina pública ser melhor. E a gente falou em burocracia, Marcelo. A burocracia, no seu conceito, ela é boa, né? A burocracia é boa. O que nós mencionamos como burocracia, como sendo burocracia, são disfunções da burocracia. Então, as disfunções da burocracia é que são o problema. A burocracia não é o problema, conceitualmente falando. Então, se nós conseguirmos implantar de maneira legal, do ponto de vista de ser correto, de ser íntegro,
com a velocidade que o catarinense espera, com eficiência, com eficácia e com efetividade, não temos dúvida alguma que o Estado de Santa Catarina vai ser modelo para o Brasil. A descentralização que o Luiz Henrique promoveu, com a criação de estruturas próprias de governo do Estado em regiões, secretários, gerentes, diretores, era uma solução analógica. Olha aqui como estamos nós. Tu está no plenário da Assembleia, tu está atrás do plenário da Assembleia Legislativa, eu estou aqui em Florianópolis, o Fabiano está lá em Pinhalzinho, e a gente está fazendo um programa ao vivo. Aqui está a resposta de como não é mais necessário ter um balcão público presencial para que o governo do Estado esteja lá. É possível que nos anos 80, nos 90, nos 2000, quando o Luiz Henrique implantou, o Estado sentia essa falta, os municípios sentiam essa ausência física. Hoje, a ausência física se compensa com uma tela. O que tem que ir para os municípios e para as regiões é o dinheiro, é a ação, é a presença da obra do governo, dos serviços do governo, não as estruturas de intermediárias. Para isso nós temos os prefeitos, nós temos as entidades que reúnem as associações de municípios, a gente tem condições de fazer essa intermediação. Eu acho que a gente está caminhando para o futuro, a descentralização daquela época não cabe no futuro, não cabe nesse mundo em que a gente está aqui na tela fazendo um programa que a gente não conseguiria fazer 10 anos atrás. Muito bem, mudando de pauta agora, todo mundo fala aí da inovação tecnológica, todo mundo quer, né? Mas é necessário cada vez mais gerar condições para que essas empresas de inovação elas possam se desenvolver. Para você terem uma ideia, as empresas de inovação tecnológica já representam 6% do PIB. E como a proposta é para ampliar essa participação na economia do Estado, o secretário de Estado de Desenvolvimento Econômico, Luciano Burigon, defendeu a aprovação da PEC, que incentiva o desenvolvimento científico, a pesquisa e a capacitação tecnológica. E Santa Catarina tem tem tido espaços interessantes, como o Sapiens Park, né? No Oeste também tem o Parque Arroba, também, Chapecó. Inclusive ontem Tubarão fez aniversário, parabéns ao município de Tubarão. E eu conversando com o prefeito Juarez Ponticelli, ele disse que vai ser inaugurado um centro de inovação lá em Tubarão, assim como Joinville também vai, e ele quer direcionar para a área da saúde. Na opinião de vocês, Santa Catarina pode daqui a pouco aí se transformar num grande celeiro da área de inovação? Fabiano. Já é, Marcelo, já é. Nós comemoramos a Semana da Indústria, participei de alguns eventos organizados pela Fiesc, onde o tema principal foi a inovação. E nós temos, como bem lembrado por ti, 9 cidades que têm já locais para inovação, tem 2 em viabilização e mais 4 em construção. Ou seja, em todas as regiões do estado nós teremos estruturas para fazer inovação. Mas a inovação, que eu acredito que ela pode e deve acontecer, ela está numa parceria público-privada. Nós temos muitas instituições de ensino com docentes altamente qualificados, capacitados, que podem ser projetos financiados pelo poder público, inclusive, e também pelas próprias empresas, que podem trazer essa inovação. O Pacto pela Inovação reuniu 40 entidades aqui do Estado, 40 instituições que se reuniram para fazer esse tipo de discussão. E nós temos uma indústria que muitas vezes não é lembrada, que é a indústria da inovação do setor tecnológico, do setor da informática. Santa Catarina tem excelentes empresas que atuam nesses segmentos que muitas vezes não são tão lembradas e que empregam muitas pessoas. Que a gente observa o maior número de empregos, obviamente, na indústria tradicional, né? Que também faz inovação. E nós temos que lembrar que inovação não é só inovação radical, inventar algo totalmente novo. Tem aquela inovação de processos, tem aquela inovação que vem pelo meio digital agora, como nós estamos aqui discutindo, em cada um em um ponto do estado. Então, nós temos esse tipo de inovação que tem capacidade de desenvolvimento aqui em Santa Catarina, porque tem instituições de ensino, tem estruturas públicas também vocacionadas para isso. Claro que o desafio é conscientizar a sociedade da necessidade da inovação e o governo em destinar mais recursos e fazer mais projetos para viabilizar efetivamente esses desejos que são colocados. Eu concordo com o Fabiano, Santa Catarina já é um estado
privilegiado na questão de inovação, e não é só por causa dos projetos do Centro de Inovação, que nasceu lá na Secretaria de Desenvolvimento Econômico alguns 10 anos atrás, e que tem se mantido, trocou secretários, nasceu com o Paulo Bornhausen, passou por Carlos Chiodini, passou por outros, Lucas Esmeraldino, outros nomes, agora com Luciano Buligon, e é uma política de Estado. É muito bonito quando a gente vê políticas de Estado que avançam, não depende, o governo mudou, vai mudar a política. Não, porque Santa Catarina comprou essa ideia. E a gente vê, por exemplo, a questão da indústria da inovação, como ela, aqui em Florianópolis, que sempre se ressentiu na disputa, das disputas regionais, o interior do estado, dizia assim, Florianópolis não tem indústria, funcionário público, turismo. Hoje, o setor de inovação é o maior percentual do ISS de Florianópolis, é o setor da inovação. A indústria de Florianópolis finalmente veio, é a indústria da tecnologia, da inovação, e isso é muito importante, mas o resto do estado também. Eu fiz um projeto muito bacana alguns anos atrás, na eleição de 2016, ainda pelo Diário Catarinense, que eu fui às 7 cidades polo de Santa Catarina, que a gente chamava no Diário Catarinense de as 7 capitais, e para identificar, junto com o setor produtivo, as vocações que poderiam ser auxiliadas, as vocações econômicas da cidade, e como elas poderiam ser auxiliadas pelos futuros prefeitos, e levar esse debate para dentro da eleição municipal. Foi o que a gente fez naquele momento. E em todas as 7 cidades, a indústria da inovação caminhava junto com a indústria, com a vocação econômica principal da cidade. E aí, por exemplo, em Chapecó, como ela estava próxima da agroindústria, como ela trazia soluções para a agroindústria. Em Joinville, como ela se aproximava da metalmecânica, trazia soluções para a metalmecânica. Em Blumenau, da têxtil, isso, e Lages da madeira, era muito, em Criciúma, da cerâmica. Santa Catarina tem uma forma de desenvolvimento descentralizada, vocacionada, que nunca pode se perder, porque é a nossa galinha dos ovos do ouro. E a inovação não só soma, como agrega, como melhora as vocações já existentes. Então, a aposta de Santa Catarina tem que ser toda nesse sentido. A gente tem que fazer, e é muito importante dizer, a nossa agroindústria no Oeste, ela é um orgulho do Estado, ela está ajudando a segurar a conta, pagar a conta e tal, mas isso acontece muito também porque Santa Catarina entendeu que ela precisava de subsídio, ela precisava pagar menos imposto, ela precisava ser não atrapalhada. Isso foi importante. A indústria têxtil no Vale, quando ela estava em dificuldades, também se baixou imposto, se baixou bastante o imposto, deixou ela competitiva para voltar a competir com o que vinha de fora, e isso é uma decisão de Estado, não atrapalhar, baixar imposto, e é isso que tem que fazer com o pessoal da inovação também, porque Santa Catarina só tem a deslanchar ainda mais, privilegiando esse setor. Bom, então, esse é o Edição Extra desta semana e você acompanhando, hoje com a participação de Upiara Bosque e Fabiano Rambo. Vamos a mais um intervalo, já voltamos com o último bloco. Estamos de volta com a edição extra desta semana e sempre lembrando, né? Você está no convite toda sexta-feira e também durante o final de semana as reprises dos programas que debatem as principais pautas de Santa Catarina através aí das discussões da Assembleia Legislativa. Hoje participam Fabiano Rambo, da Rádio Centro-Oeste de Pinhalzinho, também professor universitário, além de jornalista da Rádio Centro-Oeste, e o Upiara Bosque, o qual eu repito, estou fazendo propaganda aqui, Upiara Online, terça-feira, e também, claro, na Rádio Som Maior de Criciúma, o Upiara também está sempre lá com a Delor Lessa, comentando os assuntos da política. Bom, um assunto agora que eu quero abordar com vocês, o que acontece? A CCJ da Assembleia Legislativa se manifestou a favor de um projeto de lei de autoria do deputado Gessé Lopes, que estabelece medidas protetivas ao direito dos estudantes ao aprendizado da língua portuguesa de acordo com a norma culta e orientações legais de ensino. O que acontece? Está tendo muita discussão e aí eu quero saber a opinião de vocês, mas muita gente que geralmente lida com questões voltadas ao gênero, que querem aí mudar, né, algumas formas de comunicação, e aí por isso que você vê algumas pessoas usando X no final de alguma palavra, ou arroba, enfim, como se a língua portuguesa pudesse definir
algo em relação ao tratamento de uma determinada pessoa, isso de acordo, independente do gênero dela. Na opinião de vocês, de fato, é preciso garantir o ensino da língua portuguesa como ela é, ou essas questões de gênero, sim, elas devem influenciar na linguagem das pessoas? Começo com Piara Boschi. Eu acho muito curioso que isso vire um tema de legislativo, um tema de projeto de lei, como se fosse uma grande ameaça ao ensino. Eu acho que é uma grande ingenuidade na introdução desse tipo de todes, X no final no lugar do gênero, porque se a língua tivesse esse poder é a língua que define o patriarcado, o machismo, a opressão ao feminino, tipo, o inglês tem pronome neutro e não consigo ver a sociedade deles mais resolvida que a nossa em relação a esses temas. Eu acho assim, é uma bandeira de luta de muita gente e eles estão tentando, isso escancara, é uma forma de debater essa situação. Eu não acredito que haja instituições de ensino ensinando isso no lugar da forma tradicional. Eu imagino, e eu tenho amigas professoras que já levaram esse tema para a sala de aula, muitas vezes até trazido pelos alunos que viram em algum momento, e aí até se aproveita a aula para fazer esse debate sobre gênero, sobre esse tipo de coisa, mas não como currículo formal, não consigo acreditar. Eu gostaria que me mostrassem isso sendo ensinado como uma aula de todos, que eu acho que no final acaba sendo redundante, porque as próprias orientações das secretarias de educação que não vão em nenhum momento endossar esse tipo de ensino como se fosse um ensino para substituir o ensino formal, que é o ensino que obrigatoriamente tem que ter. Até porque tem duas questões aí, né, Piara, que você bem disse. O ensino da língua portuguesa ele é um só. A língua muda, a gente, se botar um português de 1500 aqui para conversar com a gente, não vai ter conversa. Mas ninguém muda a língua por iniciativa. As pessoas mudam a língua falando. É claro que um professor, e as pessoas são afetadas pelo meio. O jovem que está na rede social, que está na internet, que está no Twitter, ele vai ver esse tipo de problemática, ele vai ser influenciado em algum momento, vai ficar curioso sobre essa forma de falar, e o primeiro movimento dele, obviamente, vai ser levar para o professor de português na sala de aula esse questionamento. E o professor tem que estar preparado. Tem que estar preparado para dizer isso é uma bobagem, por isso, ou isso tem um fundamento nessa lógica. O professor tem que estar preparado para reagir com a realidade. A lei também tem que reagir com a realidade. Se houvesse um movimento para que isso fosse institucionalizado, poderia ter uma reação nesse sentido, eu até acho que teria um debate. Por enquanto, eu acho que é aquelas leis que são leis para fazer média com o público-alvo dos parlamentares. Olha, vocês sintetizaram exatamente o que eu penso e tocaram em todos os pontos que eu também concordo, sem parecer misógino. Língua portuguesa é língua portuguesa e vai continuar assim. Se a gente ficar discutindo essas questões todas, seria quase botar Eugênio de Castro, Eugênio Bush e o professor Pasquale fazer um debate e uma discussão dessa forma. Eu acho não é um discurso que o parlamentar apresentou à Assembleia Legislativa baseado na ideologia que ele também representa. Só isso. É isso que aconteceu. Gente, um outro assunto, então, vamos mudar mais uma vez de pauta. O deputado Fabiano da Luz, ele conseguiu aprovar uma PL da sua autoria que visa incluir os trabalhadores da área de saneamento básico ao grupo prioritário do Plano Estadual de Vacinação contra a Covid-19. Esse é um assunto delicado, porque a partir do momento que nós não temos vacina para todo mundo, muitos grupos são prioritários, né? Daqui a pouco você pergunta, mas aí a caixa do supermercado ela não é grupo prioritário, que ela está ali em contato direto com o cliente todos os dias, né? Nós falávamos antes aí do pessoal da agroindústria. Será que esse pessoal que está lá, né, produzindo alimento, será que eles também não são um grupo prioritário? Será que o taxista, o motorista de ônibus, né? Então, como definir isso numa situação de extrema dificuldade, numa pandemia que nós não sabemos quanto tempo ainda vai durar e principalmente por causa da falta de vacina?
né? Na opinião de vocês, como que enquadrar essas pessoas e como atender a todos? Porque daqui a pouco outros grupos vão se apresentar também. Fabiano. Bom, com todo respeito ao amigo deputado Fabiano da Luz, ex-colega aqui nosso e também conterrâneo, se a gente colocar todos como prioridade, não há sentido você escolher quem vai receber a vacina primeiro, tá? E eu acho que está banalizado o debate, no meu modesto entender. Não estou desmerecendo os profissionais da área de saneamento básico, muito pelo contrário. Mas nós temos também, como dito por ti, Marcelo, o caixa do supermercado, que recebe quantas mil pessoas numa cidade grande todo dia. Nós temos o atendente de loja, nós temos tantos outros profissionais que também poderiam ser enquadrados como prioritários nesse contexto. Então, eu não consegui compreender, para ser bem honesto, o motivo de uma apresentação dessa demanda junto à Assembleia Legislativa do Estado. Talvez até por ignorância minha, com as informações que detenho, eu acho que ela foi desnecessária. Eu vou usar praticamente o mesmo tema que eu usei no projeto da questão do X lá. Jogar para a torcida, né? Jogar para a própria plateia, porque é o seguinte, não tem vacina. Não tem vacina. Transformar todo mundo em prioridade não faz ter vacina. Esse é um caso, assim, a gente tem aqui, às vezes no Brasil, parece que a ideologia dominante é o farinha-pouquismo. O farinha-pouquismo é farinha pouca, meu pirão primeiro. Gente, não tem pirão, não adianta furar uma fila de um produto que não existe. Tem que ter. Nesse momento, eu acho, assim, inclusive, que a gente tinha que ser deixar muito na mão dos técnicos da saúde a definição das prioridades, porque eles sabem quanta vacina tem, quanto é que dá para fazer, que grupo que dá para botar. É claro que eu queria que os professores todos já tivessem vacinados há muito tempo. É claro que eu acho que o motorista de Uber é uma das pessoas que está mais exposta diariamente, motorista de ônibus, o pessoal que não parou, que não conseguiu parar, o pessoal da indústria, o pessoal do supermercado. Se tu for olhar, todo mundo é um pouquinho prioritário. Teve gente defendendo vacina, até o jornalista, eu falei, não, jornalista não, tá de sacanagem, né? Pô, é muito corporativismo, mas é isso, todo mundo quer ser prioritário de um produto que não tem. É que nem quando a gente começou a debater, a Assembleia começou a votar tal coisa é serviço essencial, até a academia de ginástica era serviço essencial. Se tudo é essencial, nada é essencial. Se todos são prioritários, ninguém é prioridade. E isso tem que ficar muito claro. Por isso, a gente tem que deixar isso na mão dos técnicos de secretaria, que vão poder fazer essa análise do risco e ter um critério objetivo. E mesmo que em alguns momentos a gente até fique um pouco assustado de, por exemplo, deu muita reação porque botaram os moradores de rua no grupo prioritário. Mas eles são um grupo fragilizado, extremamente fragilizado. E nesse momento a gente tem que olhar, não é quem merece mais a vacina, não é um campeonato de merecimento, é um campeonato de quem está mais exposto e mais fragilizado, contando que a gente tem pouquíssima vacina ainda, infelizmente, no Brasil. Não é hora de procurar pegar o seu pirão porque tem pouca farinha. É hora de esperar pacientemente a sua vez na fila. E eu, como com a minha idade, sem comorbidades e jornalista, felizmente, digo felizmente, por essas condições todas, jovem, sem comorbidade, numa função que não me exponho tanto, estou no fim da picada. Gente, um outro assunto também que me deixa com dúvidas também, com dúvida não, mas enfim, que também considero uma discussão que foi colocada desde o início, uma dicotomia que se criou da questão da economia com a saúde, que é uma discussão muitas vezes desnecessária, porque quando se tem uma medida restritiva, ela acaba sendo necessária, né? Nós estamos lidando com uma gripezinha ou com qualquer outro tipo de... E aqui não tem menção a ninguém, eu só estou falando... nós não estamos lidando com uma doença que é facilmente tratável, que a gente consiga enfrentar. Nós estamos lidando com uma pandemia sem precedentes, com uma doença ainda relativamente nova, no qual... estão aí, a cada mês se descobre novidades a respeito dessa doença e das suas causas e até mesmo do que ela provoca posteriormente também em algumas pessoas.
fora a gravidade devido à questão das novas cepas. E tudo isso gera, então, aí, às vezes, a necessidade de uma determinada região, um município, enfim, de se fechar um pouco mais para poder controlar o número de casos, até por causa dessa questão que nós falamos agora há pouco, falta de vacina, né? Não tem um remédio ainda para poder curar as pessoas ou conter a doença. E aí tem uma proposta que passou aí com o parecer favorável do relator Coronel Mocelin, que também é do deputado Gessé Lopes, para assegurar o direito ao exercício integral e regular das atividades comerciais no ramo alimentício. Pois bem, mas, na opinião de vocês, o que é o assegurar a atividade, o exercício integral? Porque justamente o deputado justifica que essas empresas estão sendo prejudicadas por causa das medidas restritivas. Tá, mas essas empresas, então, não estariam fora agora de qualquer medida? Né? Esse é o questionamento que eu faço para vocês aí, o Piara. É mais um daqueles projetos que é para dar trabalho para a Procuradoria-Geral do Estado, né? Porque vai ser, se aprovado, vai ser seguramente vetado, e aí discute se mantém veto, derruba veto, aí depois vai para a Justiça e não vai ser aplicado. Mas é uma forma de marcar posição, também jogar para a torcida. O debate do lockdown e das restrições no Brasil ele foi extremamente prejudicado pela essa falta de entendimento generalizado da política. Numa situação normal, o que a gente jogou fora um instrumento chamado lockdown, que não é para resolver, nunca foi para resolver, sempre foi para mitigar problema, dar uma segurada no problema quando ele está muito grave. E regionalmente, pontualmente, a gente jogou fora, porque como é que era para ter acontecido? Era para o Ministério da Saúde ter feito uma grande portaria dizendo assim, o lockdown se aplica em tais momentos, fecha tal coisa continua aberta, a abrangência é tal, o período máximo é tal. E isso vai para os estados e municípios e eles aplicam, tipo, tem uma fórmula, quando é que a gente entra, quando é que a gente... Isso não tem, cada um fez do seu jeito. Aqui num lugar podia ônibus, no outro não podia. No lugar o supermercado tinha que botar uma lona na frente do produto que não fosse considerado na frente da máquina de lavar. No outro podia o bar até às 11, no outro bar podia até às 4. Uma bobagem, tipo, uma coisa que não resolveu nada também. Porque ficou essa confusão, essa coisa maluca, questionada, e que gera projetos como esse, essa falta de unidade de discurso. A gente jogou fora essa ferramenta lockdown. E aí, no começo da pandemia, os governos fizeram lockdowns, espécies de lockdown, esse de que cada um fez de um jeito, imensos, 2, 3 meses, ferraram com tudo. E aí o governo federal fez o auxílio emergencial lá também, tipo, todo de uma vez só. A gente podia ter construído fórmulas assim, tipo, não, onde teve lockdown, vem o dinheiro federal para auxiliar. Não, a gente esbanjou o que a gente não podia. E agora a gente tem que se virar com esses discursos, assim, umas restrições que não restringem muito, uns auxílios emergenciais que não ajudam muito, e muita gritaria, muito discurso, muita narrativa. O Brasil jogou fora várias soluções para a pandemia. Fabiano, infelizmente nós temos pouco tempo, então, mas a sua opinião também sobre esse assunto. Eu vou concordar com o Piara. Nos faltou uma orientação técnica e um respeito a esta orientação técnica a partir de um debate nacional esclarecedor que pudesse nortear todas as decisões para os estados, com certa liberdade também para os estados, e que se fosse analisada a situação a partir de critérios técnicos. É isso que eu penso. Muito bem. Quem sabe se tivesse sido mais técnico, menos ideológico e vindo aí de uma forma, se tivesse vindo de uma forma mais vertical, podemos dizer assim, mas baseado na técnica, na ciência, quem sabe a gente teria superado de uma outra forma essa situação. Gente, muito obrigado. Fabiano Rambo, professor universitário, jornalista da Rádio Centro-Oeste de Pinhalzinho, no extremo oeste do estado. Um grande abraço para você. Valeu, obrigado Marcelo, obrigado Piara, a todos que nos acompanharam. Satisfação. Piara Bosque, terça-feira então, todo mundo acompanhando o Piara Bosque no Upiara Online e também na rádio Som Maior de Criciúma com meu amigo Adelor Lessa. Um grande abraço, Piara, e sucesso. Abraço, Marcelo, abraço, Fabiano, muito obrigado pela conversa, foi muito boa, estou sempre à disposição da LESC e esse programa, na versão YouTube, vai estar dentro do Piara Online, porque lá no Piara Online eu vou poder usar tudo
o que eu produzo, todas as minhas participações, eu estou livre, como nunca estive, e vai ser muito bacana. Um grande abraço a vocês e a vocês também, muito obrigado pela audiência de sempre. Pessoal, a comunidade catarinense tem acompanhado as discussões semanalmente aqui na TV AL das pautas que são aí de seu interesse aqui. Afinal de contas, o parlamento discute os assuntos que fazem a diferença diretamente na sua vida. Muito obrigado e até o nosso próximo programa.